Ido com isso. Quero ler para você uma descoberta muito recente. Algumas descobertas que eu falei nas minhas mensagens nos últimos anos, mas eu quero falar algo que é novo agora para vocês. E aqui é um artigo de um jornal chamado Fatos do Cérebro. É escrito pela Sociedade da Neurociência, certo? Estudos do cérebro e do sistema nervoso. É a 7ª edição, porque eles têm novas descobertas. Sabia que os cientistas ainda estão estudando o cérebro? Sabia disso? Certo. Ok, de fatos do cérebro. Eles falaram assim: o que ficar na fila de um supermercado e bastante frustrado tem a ver com ficar também frustrado num engarrafamento ou fugir de caçadores, como acontecia nos primeiros dias dos seres humanos. E nós entendemos isso quando estamos dirigindo e pegamos um engarrafamento vindo para a igreja, ou ficar na fila de um supermercado, que tem a ver com a resposta de lutar ou correr, certo? Claramente essas atividades são muito diferentes, mas provocam a mesma resposta no corpo. A liberação de hormônios, e esses hormônios, glucocórtico e epinefrina. 2 secreções químicas. 2 hormônios liberados pelo cérebro para melhorar a memória, aumentar a imunidade e aumentar a atividade muscular e restaurar o equilíbrio fisiológico. Durante um período longo, por um pouco de tempo tudo bem, quando você vê uma cobra e a cobra está olhando para você e você não diz: ah, tudo bem, eu não quero te incomodar. Você corre. Amém? As glândulas liberam então esses 2 hormônios que nós acabamos de falar para você então correr. Amém? Amém? E por isso então a sua pressão arterial aumenta, o seu coração bate mais rápido e você corre. É lutar ou correr, mas está falando de um período muito longo. Se tudo na vida, até mesmo dirigir nas estradas, se dirigir em qualquer uma estrada ou qualquer rua, se tudo isso te deixa frustrado, se tudo isso te causa ansiedade, minha esposa falou comigo isso, se tudo isso na estrada, se tudo que te frustra te deixa ansioso, então escute. Durante um longo período, se esses hormônios continuarem a ser liberados, as consequências serão negativas. A memória é impactada. As funções imunes debilitadas. E a energia se torna em gordura. A exposição extra de glucocórtico leva a enfraquecimento muscular. Uma elevação de glucocórtico e epinefrina contribui à hipertensão, pressão alta, arterioscleroses, endurecimento das artérias, estou tentando, e obesidade no abdômen, não olhe para baixo. Epinefrina também aumenta a liberação e atividade de químicos no corpo que causam inflamação, aumentando o estado crônico do corpo. Essa ação contínua no corpo pode levar a artrite e envelhecimento acelerado do cérebro. Essas descobertas foram verificadas em experimentos com animais. Ratos envelhecidos mostraram funções prejudicadas no hipocampo, a área do cérebro importante para aprendizado, memória e emoções, como resultado do aumento de glucocórtico sendo liberado durante a vida. A exposição extra de glucocórtico também prejudica os neurônios e causa derrame. E também a exposição extra de glucocórtico depois do nascimento causa diminuição de formação de neurônio e até formação de um cérebro menor. Se você está grávida, prestes a dar à luz, não fique estressada. O que fazer? Ok, mais uma vez os cientistas descobriram uma variedade de desordem relacionada ao estresse, incluindo pressão alta, veias entupidas, impotência e a perda de libido dos homens, menstruação irregular para as mulheres, colite e também diabetes em adultos. Soa familiar? O estresse também pode causar perca de sono quando as pessoas ficam presas num vício causado pelo glucocórtico, atrasando a hora de dormir. E a falta de dormir aumenta o nível de glucocórtico. Isso aqui é Fatos do Cérebro, pela Sociedade da Neurociência. Olha, muitos deles não vão falar aqui sobre o sobrenatural, mas eu te digo que o diabo está querendo sempre te causar estresse.
o diabo está tentando te cansar, é o que ele quer, e você não pode lutar contra forças sobrenaturais com meios naturais. Você pode até mesmo atrasar ou retardar por um tempo os sintomas externos do estresse. Você pode tomar remédio para tentar tratar da ansiedade e do estresse, até remédio para dormir, mas eu agradeço a Deus pelos médicos e tudo mais, porque eles tentam aliviar o sofrimento da humanidade. Mas olha bem, para lidar com o diabo no sobrenatural, tem que ter meio sobrenatural. E do céu vem essa arma. E olha muito bem, Deus nos desenhou, Deus colocou o fígado ali por uma razão, colocou rins ali por uma razão, e tem pessoas que têm problema de apendicite, tira o apêndice. Mas tem uma razão para o apêndice. Tente não tirar, não tire muitas coisas. Deus disse, esse é o descanso e o refrigério. Quando você ora em línguas, o descanso é liberado. Há um desamarrado laço lá dentro quando você... São meios sobrenaturais. Agora, se o meio para combater o estresse, ataque de pânico, ansiedade, preocupação, depende de você estar em um lugar onde há um rio correndo com águas tranquilas, ar verde, montanhas e tudo mais. Mas olha isso. O que vai acontecer quando você voltar para o mundo? Como alguns que gostam de ficar descansando numa cama de massagens, com aquele aroma, aquele incenso no quarto. Relaxa, certo? Por 1 hora. E você paga. E você sai do spa. Ei, onde você está indo? Olha, cuidado! Ok, bem-vindo à realidade, não é? Eu não tenho problema nenhum com nada disso, ok? Mas eu penso uma coisa sobre massagem, essa é a minha opinião pessoal, ok? Eu só me sinto confortável se minha esposa estiver ali comigo, ok? Isso sou eu. Acho que é bom, Pastor Prince. Mas eu não confio em mim mesmo. Que bom que você não confia em si mesmo. Ok. Você ouviu algum amém? Nenhum. Nem somente um. Ok, voltando ao assunto. Se, para se livrar do estresse e da ansiedade, depender só de você, depende de você estar no lugar certo, na hora certa, ok? Então, sabemos que isso é impossível. Algumas pessoas têm dinheiro, têm os meios para poder viajar, passar um tempo fora, relaxando, mas mesmo assim isso é só por um tempo. Porque por onde você for, você vai estar lá, sabe? Tudo pode estar lindo por fora, mas preocupado por dentro. Não podemos depender disso. Tem que ter algo mais poderoso, que você pode carregar essa arma, carregar este dom por onde você for. E pode operar com muito barulho, gente falando, crianças chorando, pedindo a sua atenção no meio de toda a bagunça. Certo, naquela correria você ainda pode orar em línguas e experimentar o manuka, o descanso. Quando diz dá alcançar descanso, eu disse agora descanso, é a palavra Noach, Noé. E sua primeira menção é Noach. O substantivo é Noá. Certo, Noach é mencionado quando a arca descansou no Monte Arará e os mortos foram dados. Exatamente os mortos, Jesus ressuscitou dos mortos. Ou seja, o descanso não é possível antes de Jesus ressuscitar dos mortos. Já percebeu que, no Antigo Testamento, Davi não orava em línguas, Elias nunca orou em línguas, Ezequias não orou em línguas, nenhum dos profetas, nem Daniel falou em línguas. Só depois de Jesus ressuscitar pela primeira vez, o dom de línguas foi dado. Será que, igreja, é algo muito único, porque está junto com a graça. É um dom da graça. É dádiva da graça, que vai te ajudar em todas as situações da vida. Posso ouvir um amém? Não muito tempo atrás, houve um... Na verdade, um tempo atrás, foi em 2006. Eu acho que 2006 foi pouco tempo atrás. É incrível como o tempo voa. Em 2006. E olha bem, você pode encontrar isso no YouTube. O que eu vou falar não está no YouTube, mas é de um outro estudo, mas alguém fez o mesmo estudo. O YouTube vai te dar uma versão resumida. Foi feito pelo canal ABC. Eles, então, fizeram um estudo sobre as pessoas que falam em línguas. E na Universidade da Pensilvânia, um doutor lá, e eu pesquisei um pouco sobre ele, e parece que ele não é um cristão. Certo? É o doutor Andrew
Newbook. E esse Dr. Andrew também é um professor na universidade e ele se especializa em medicina nuclear. E ele é um dos professores lá na Universidade da Pensilvânia e decidiu fazer este estudo de pessoas que têm essa atividade, o orar em línguas. E ele pegou 5 voluntários, com todos os equipamentos neles, para estudar o fluxo do sangue no cérebro. Eu não vou falar o título no YouTube porque eu sei que você vai olhar agora mesmo. Você vai ver isso agora, então veja mais tarde. E olha bem, ele descobriu algo interessante. Ele escolheu 5 pessoas que oram em línguas. Ok? Um deles você pode até dizer que, na verdade, ele estava fazendo algo que é falso. Ele só estava imitando, mas 5 que não se conheciam e oravam em línguas. Ele fez a pesquisa para estudar o fluxo do sangue. Olha, este Dr. Andrew Newbook falou para as pessoas do canal ABC que o seu estudo revelou isso. Quando você ora, quando você fala, o cérebro trabalha com a parte da frente. A parte da frente da cabeça. Ok? E quando você está falando, ou pensando nas palavras que você vai cantar, a parte da frente ilumina ou o sangue flui ali. Eles viram o fluxo do sangue, tiveram essa imagem numa tela para ver o fluxo. Ok? Mas falaram isso. Toda prática de religião, seja meditar ou cantar hinos, dá para ver o fluxo do sangue na frente. Deixe-me usar as suas próprias palavras, então eu vou ler o que ele escreveu. A nossa pesquisa de imagem do cérebro nos revela, isso é a palavra dele, que não é um crente. A pesquisa de imagem do cérebro nos mostrou que essas pessoas não estavam no controle dos sensores que são usados para a linguagem durante essa prática de orar em línguas. Ouviu isso? A Bíblia diz que quando eu oro numa língua desconhecida, quem ora? O meu espírito, pelo Espírito Santo ora. Ele disse que a parte da frente não agiu. Ou seja, eles não estão controlando. Ainda assim, eles estão conscientes, eles não perderam totalmente o controle do corpo deles. E disse isso. Ele disse assim, este estudo pode ser interpretado como alguém que foi tomado e controlado por outra coisa. Se fosse crente, falaria outro alguém. Ouviu isso? Nós, cientificamente, descobrimos que está sendo controlado por outra parte do cérebro. Mas não encontramos onde. O fato de que isso aconteceu com todos os 5 candidatos é muito importante. Isso é interessante. Nós, cientificamente, descobrimos que foi controlado por outra parte do cérebro. Mas não sabemos onde foi isso. Então quem você acha que estava controlando? O Espírito Santo. Não encontraram nenhuma atividade no cérebro. Isso não é interessante? E todos os 5 tiveram o mesmo resultado.